Há quase 3 meses começamos nos cultos à noite a exposição do livro de Gênesis. E nós temos nos cultos matutinos aprendido a respeito de Atos dos Apóstolos e no culto noturno o livro de Gênesis. Mas hoje, excepcionalmente, nós vamos inverter. Nós vamos inverter porque, como à noite nós vamos, depois de 8 meses, participarmos novamente da Santa Ceia, então o sermão de Atos eu vi que é mais propício para a ceia. Então nós vamos deixar Atos no dia de hoje, para a noite, e Gênesis agora de manhã. Então abra sua Bíblia em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Nós faremos a leitura desse texto. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Vamos orar. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma manhã de domingo
que temos, ó Pai, o privilégio de Te adorar, Pai, como igreja. Peço a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Peço a Ti que o Senhor, Pai, agora, através do Teu Espírito, ilumine aos corações, ó Pai, e mentes que aqui estão, e a todos a quem chegarem esta mensagem, para que possam compreender, ó Deus, a Tua palavra. E não somente compreender, Pai, com o seu entendimento, mas viverem, aplicarem, Senhor, obedecerem a Tua palavra. Fala conosco nesta manhã, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estudar o livro de Gênesis é maravilhoso, porque nós vemos o início de tudo, como tudo começou. E quando nós lemos e estudamos Gênesis, nós entendemos muitas coisas que até então nós não entendíamos a respeito do ser humano, a respeito da criação, a respeito de Deus e do seu plano, a respeito da história da redenção. E queridos, a história da redenção não é uma ficção, não é um conto de fadas. Muitos filmes e livros foram feitos com heróis. O próprio Abraão foi um daqueles chamados heróis da fé. Nós abrimos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E principalmente os mais jovens, as crianças, gostam da figura de heróis, de heroínas. Só que estes heróis da fé não são pessoas perfeitas. Porque, se assim posso dizer, o único e verdadeiro herói dessa história, que é uma história real, uma história verdadeira, que é a nossa história, o único e verdadeiro herói é Jesus Cristo. E Jesus, Ele usou e ainda usa pessoas escolhidas pelo Pai para assim fazerem parte da história da redenção. Porém, meus irmãos, não são apenas as pessoas que viveram depois de Cristo é que tiveram fé nele. Nós vemos, meus irmãos, que haviam crentes no Antigo Testamento. Nós vimos a respeito de Abel, nós vimos, por exemplo, Enoque, que andou com Deus, nós vimos Noé, que achou graça diante de Deus, nós vimos Sem e Jafé, que foram filhos abençoados por Noé, e nós chegamos aqui no capítulo 12, e conforme a gente viu no domingo passado, no final do capítulo 11, aparece então um novo descendente, um novo personagem, Abrão, que depois teve o seu nome mudado para Abraão. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, verso 7, diz que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Eu acredito que nenhum de nós aqui tem sangue judeu, nenhum de nós aqui vem de família de judeus. Então nenhum de nós aqui tem sangue nas veias daquele patriarca do passado, Abraão. Mas vejam, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Pela fé, somos chamados de filhos de Abraão, porque Abraão ele foi um exemplo de fé. E a gente vai perceber algumas coisas na vida de Abraão a partir de hoje. Então, a partir de hoje, nós vamos passear, se eu posso assim dizer, pela vida de Abraão, a sua vida com Deus, a sua caminhada com Deus, aquilo que Deus o abençoou, mas também nós veremos os seus percalços, nós veremos os seus erros, nós veremos os seus pecados, porque, como eu disse, por mais que Hebreus 11 seja conhecido como a galeria dos heróis da fé, nenhum daqueles heróis era perfeito, nem mesmo Abraão, porque na verdade todos eles foram usados por Deus. E este sim, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, este sim é o verdadeiro
e único herói de toda esta história. Então eu quero meditar com vocês nessa manhã, meus irmãos, o início da caminhada de fé de Abraão. Nós vamos ver o início, quando Deus o chamou e como foram os primeiros passos dessa caminhada. Então, a primeira verdade que a gente vê aqui, meus irmãos, é o chamado de Deus a esta caminhada. Você olha o versículo 1 novamente, nós lemos o seguinte, que, ora, disse o Senhor a Abrão. Vocês se lembram, no final do capítulo 11, a gente viu o capítulo 10 e capítulo 11 do domingo passado, quando nós falamos a respeito da Torre de Babel e que os homens eles queriam fazerem uma torre que fosse muito alta, que chegasse aos céus e que o nome deles ficasse famoso, e Deus deu fim a isso, confundindo as línguas. E ali depois começa Moisés, que foi quem escreveu Gênesis, ele começa a mostrar a descendência de Sem, filho de Noé, e ali nós vamos chegar até Abrão. Então, capítulo 11 já vai mostrar ali a primeira vez que é citado o nome dele. E ele ali, com sua esposa, ele é chamado por Deus em Gênesis 12. E Deus disse o seguinte, o Senhor disse o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus, ele sempre toma a iniciativa. Não fomos nós que decidimos andar com Deus. Não fomos nós que falamos assim, eu vou para a igreja. Mesmo que você tenha nascido numa família cristã, mesmo que você tenha sido criado numa família cristã, você só está aqui e você só segue ao Senhor porque Ele te chamou. Porque Ele te chamou. Não foi uma decisão sua. Aí você pode falar, pastor, mas teve um dia na minha vida que eu me converti. Sim, mas você só se converteu porque Deus te deu fé. Lembra-se? A fé é um dom de Deus. Deus ele te deu esse dom, esse presente. A iniciativa foi dele. E antes disso, antes da fundação do mundo, Ele escolheu você. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Lá antes da fundação do mundo. Quando nada existia a não ser a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Ele escolheu você. Então a iniciativa foi dele. A iniciativa foi dele ao escolher também Abraão e disse para Abraão sair da onde ele estava, do meio da sua família, e ir para uma terra que ele não conhecia. Deus ele não falou onde seria o lugar que ele iria. Ele falou assim, eu vou te mostrar. Mas Deus, no início, ele não revela onde seria. Agora, queridos irmãos, é interessante que a tendência humana, a nossa tendência, é se apegar àquilo que é confortável. A gente gosta de conforto. A gente gosta de comodidade. Por exemplo, muitos de nós jamais pensaria de sair de casa, de ficar longe da família. Poucos são aqueles, especialmente aqui no nosso contexto, no nosso bairro, poucos foram aqueles que saíram para estudar fora, para trabalhar fora. Em outros lugares isso acontece com mais frequência, os jovens acabam indo, mas aqui a maioria resolve ficar, porque está perto do pai, perto da mãe, perto da família, conhecemos tudo, todas as coisas, morar perto dos pais. Isso pode até parecer confortável ou até cultural. Mas veja que no caso de Abraão, e isso vai se aplicar a nós também, Deus, ele chamou Abraão a deixar tudo para trás. Ele falou, sai da tua terra, do teu lugar, da tua cidade, do teu bairro, sai da casa dos teus pais, é o que ele fala aqui, da tua parentela, da casa do teu pai, e você vai para onde eu vou te mostrar. Queridos irmãos, Deus, da mesma forma, nos chama a deixarmos o nosso estado de acomodação. Nem todas as pessoas vão deixar a sua casa, o meio familiar, a sua cidade, mas todos os cristãos são chamados a deixarem aquilo que os deixa acomodado para seguirem ao Senhor. Certas coisas, meus irmãos, nos impedem de seguirmos a Deus, de andarmos com Deus. É muito confortável.
É muito agradável certas coisas, mas tudo aquilo que nos impede de andar com Deus, de seguir ao Senhor, deve ser deixado. Deve ser abandonado. Você vai se lembrar, por exemplo, que quando Jesus chamou os seus discípulos, eles deixaram para trás a sua vida antiga. Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores e a gente lê que eles abandonaram as redes para seguirem a Jesus. Mateus, ele era coletor de impostos e ele deixou a coletoria para andar com Jesus. E lá em Mateus 10, 37, meus irmãos, Jesus ele disse o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Em Mateus 19, 29, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O que isso vai nos ensinar, meus irmãos? Qual é a nossa prioridade? O que é aquilo que nós mais amamos nesta vida? É a casa? São os pais? São os filhos? É a família? É o trabalho? É o lugar onde vivemos? O que você mais ama nesta vida? É o seu trabalho? É o seu emprego? A sua saúde? Os seus negócios? Vejam, meus irmãos, Deus, Ele não admite concorrência. Ele é o único Deus e Ele requer a nossa adoração exclusiva a Ele. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha ídolos no seu coração. Nós, protestantes, nós não temos ídolos feitos de barro, feitos de gesso ou de madeira, mas talvez você possa idolatrar a sua família. Se a sua família for mais importante do que Deus, ela é um ídolo. Se os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos são mais importantes do que Deus, são ídolos. Se o seu trabalho, a sua profissão são mais importantes do que Deus, são ídolos. Se a sua casa, para as irmãs aqui que cuidam das suas casas, cuidar da casa é bom, limpar a casa é necessário. Mas algumas donas de casas fazem do seu lar, da sua casa, um ídolo. Se isso atrapalha a sua comunhão com Deus, a sua caminhada com Deus, são ídolos. Somos chamados, meus irmãos, a deixarmos estas coisas para trás. Não significa que você vai deixar de cuidar da sua família. Não é isso que Jesus está ensinando, nem aqui em Gênesis capítulo 12. Não é isso. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, é a prioridade exclusiva ao Senhor. Jesus ele contou uma história de um homem que ele descobriu um campo e ele descobriu que havia um tesouro escondido nesse campo. Ele vendeu tudo que ele tinha, ele comprou esse campo, porque ele sabia que ali havia um tesouro. E essa história que Jesus contou, essa parábola que Jesus contou, ilustra a respeito do reino de Deus. As pessoas que se apegam às coisas desta vida, elas pensam que o reino delas é aqui e agora, esta vida. Mas, meus irmãos, nós não somos cidadãos, cidadãs deste reino, nossa vida não é aqui, somos passageiros, somos forasteiros neste mundo. Nós caminhamos para um novo lugar, assim como Abraão caminhou para um novo lugar, nós também caminhamos para um novo lugar. E Abraão ele foi chamado para ir a uma terra que ele não conhecia. É interessante, meus irmãos, que vida de pastor, às vezes acontecem essas coisas. Você ir para um lugar que você não conhece. Foi o meu caso aqui, por exemplo. Eu não conhecia essa cidade, esse bairro, para falar a verdade, nunca tinha ouvido falar. E Deus chamou a mim, a minha família, para deixarmos o lugar onde nós estávamos e virmos para cá. Aí você pode pensar o seguinte, talvez você pense o seguinte: pastor, mas pastor é assim, nós não somos chamados para esse tipo de ministério. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece o dia de amanhã? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Então, assim como eu e minha família precisamos
sair de onde nós estávamos e ir para um lugar desconhecido, todos nós também vamos rumo ao desconhecido, o futuro. Então você não sabe o seu futuro. Você não sabe o que vai acontecer hoje à tarde, à noite, ou amanhã, ou daqui a alguns anos. Mas você sabe o seguinte, que Deus estará com você durante toda a sua caminhada, por todo o seu futuro, onde quer que você vá. Hebreus 11, capítulo 1, se você tiver com a sua Bíblia aí à mão, por favor, abra. Hebreus 11, 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então vejam, se você não conhece para onde você vai, o que será de você daqui a uma hora, amanhã, semana que vem, mas você sabe que pela fé você pode confiar, que você tem certeza que as promessas de Deus serão cumpridas. E se algum de nós for chamado por Deus, hoje, amanhã, semana que vem, a gente sabe para onde a gente vai. Porque a terra que Ele vai nos mostrar é uma terra infinitamente superior a qualquer terra desse planeta, desta terra. O lugar para onde vamos, meus irmãos, é um lugar que não se compara a nenhum lugar nesta terra. E isso porque, olha lá o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam, aqui não fala exatamente de uma por uma das famílias, mas Deus ele tem eleitos em todas as partes da terra. Você, a sua família que está com você aqui, você foi trazido à fé, a sua família foi trazida à fé da mesma forma como a família de Abraão. Então vejam, meus irmãos, as missões acontecem e o Evangelho chega em várias partes do mundo. O Evangelho chegou aqui em Itaboa há mais de 100 anos atrás, porque alguém lá atrás também ouviu e que passou e que evangelizou, porque ouviu essa história. Não exatamente a história de Abraão, mas a história da redenção, a história de Cristo, que Abraão está inserido. Então, queridos irmãos, nós vemos que se somos abençoados com a salvação em Cristo Jesus, é porque Deus nos deu uma fé semelhante à que Ele deu a Abraão. E por isso nós precisamos entender que o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é uma terra que Ele vai nos mostrar. O nosso lugar está sendo preparado pelo Senhor. Lembra lá em João capítulo 14? Vou preparar-vos lugar. Ele está preparando uma nova terra, um novo céu para nós. Segundo, meus irmãos, nós vemos aqui também a obediência e a adoração de Abraão. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão, ele não fez questionamentos, ele não fez perguntas, ele não titubeou, ele partiu. Deus falou: sai de onde você está, do meio da sua casa, da sua família, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não pergunta: Senhor, que lugar? Senhor, mas olha, eu tenho problema de saúde, eu não posso ir para um lugar muito frio. Se bem que acho difícil naquele lugar ali, né? Toda aquela terra da Palestina ter lugar frio. Não, ele não pergunta, ele obedece. Da mesma forma, meus irmãos, Cristo obedeceu. Nós vimos, né, que Jesus, lá em Isaías capítulo 53, ele é o servo sofredor. E o que faz um servo? Ele obedece o seu Senhor. Jesus, meus irmãos, o Filho de Deus, ele da mesma forma como Abraão deixou a sua casa, o seu conforto, e foi para um outro lugar,
Jesus ele deixou o seu trono, a sua glória, a companhia do seu Pai no céu e veio para obedecer o seu Pai aqui nessa terra, nesse lugar. Abraão, ele foi obediente a Deus, meus irmãos, mas a sua obediência não foi perfeita. A gente vai ver isso daqui a pouco. Agora, a obediência de Cristo, sim, essa sim ela foi perfeita. Por quê? Porque ele cumpriu cada um dos mandamentos de Deus. Todos os mandamentos. Por isso que nós somos justificados. Por quê? Porque Deus, ele aplicou em nós a justiça de Cristo. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa correta. É uma pessoa que não erra. Acontece, meus irmãos, que naturalmente, sem Jesus, ninguém é justo. A fala, não há justo nenhum sequer. Então, antes da sua conversão, você não era um justo. Pelo contrário, você era um injusto. Por quê? Porque você era desobediente. Só quando você foi salvo, convertido, Deus ele pegou a justiça de Cristo, ou seja, toda a sua obediência, a obediência dele, e aplicou em nós. Pastor, mas nós ainda pecamos. Sim, mas a gente odeia o nosso pecado. Quando a gente peca, a gente se arrepende. E na cruz, os nossos pecados foram todos perdoados. Então, a obediência de Cristo é perfeita. Abraão obedeceu sim, mas não como Cristo. Nós somos obedientes sim, mas não como Cristo. Ele é o nosso exemplo. Paulo lhe disse aos Filipenses 2:8, que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Enquanto Adão desobedeceu a Deus no Éden, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele foi obediente até o fim. Ele passou no teste, ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Mas perceba o seguinte, meus irmãos, a obediência do cristão não é uma obediência cega. Às vezes tem pais que dão uma ordem para o filho e falam, olha, você tem que fazer isso. E aí o filho às vezes pergunta, por quê? Porque sim. Não dá explicações. Por que você obedece a Deus? Porque eu sou Deus, eu mandei, você vai obedecer e não faça perguntas. Abraão não fez perguntas. Mas Abraão obedeceu porque ele creu. Ele teve fé. Não é uma obediência cega, meus irmãos. Abraão, ele confiou em Deus. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele sabia que Deus estaria com ele. Por isso, ele obedeceu. E fé e obediência, meus irmãos, são dois lados da mesma moeda. Se você é um cristão verdadeiro, você vai obedecer. Olha Romanos, abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo fala que aquela igreja, ela tinha essas duas qualidades que se completam, a fé e a obediência. Romanos 1, versículo 8. Ele disse o seguinte, Romanos 1, 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, veja, todo mundo conhecido, todo o Império Romano, havia ouvido falar que a igreja de Roma era uma igreja de gente crente. Eles tinham fé. A fé era algo que se destacava naquela igreja. Agora, a mesma carta de Romanos, capítulo 16, versículo 19. Romanos 16, 19. Olha lá. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Lembra? Olha lá, compara 1:8 com 16:19. Em 1:8 fala, em todo o mundo é proclamada a vossa fé. E 16:19, a vossa obediência é conhecida por todos. Todo mundo conhecia
que a igreja dos romanos era uma igreja que tinha fé e obediência. Dois lados da mesma moeda. Então, se você é um crente de verdade, alguém que crê em Deus, alguém que confia em Deus, você vai obedecê-lo. Se Deus manda, nós obedecemos. E não é uma obediência cega, meus irmãos. Não é eu mandei e acabou. Mas nós obedecemos porque nós sabemos que quem mandou foi o nosso Pai e nós confiamos nele. E veja o versículo 5 aqui de Gênesis 12 mais uma vez. Em Gênesis 12, 5, nós lemos que levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Vejam, meus irmãos, Deus ele chama Abrão a uma jornada de fé, mas ele não vai sozinho. Ele leva a sua casa, a sua família. Ele leva a sua esposa, Sarai, e ele leva também o seu sobrinho Ló. Ló, ele não tinha mais o seu pai vivo. A gente viu lá no capítulo 11, versículos 27 e 28, Gênesis 11, 27 e 28, diz que Harã, o pai de Ló, ele morreu. Ele morreu cedo. Antes mesmo do pai dele. E como Abrão provavelmente era o filho mais velho, por que eu falo provavelmente? Versículo 26 diz que Terá, o pai de Abrão, gerou a Abrão, Naor e Harã. Você vê que o nome de Abrão vem primeiro, então provavelmente ele era o mais velho. Então, como o tio mais velho, é bem possível que Ló tenha sido criado por Abrão ou tivesse uma ligação, uma afinidade, uma amizade com esse tio. Então Abrão ele vai para o lugar onde Deus ia mostrá-lo, ele leva a sua esposa e ele leva esse sobrinho. Agora, uma palavra, meus irmãos, aos homens aqui presentes, especialmente aqueles que são casados. Nós, homens, temos a responsabilidade espiritual sobre a nossa casa. Lembra que eu falei que o presbítero ele tem a responsabilidade sobre a igreja, ou os presbíteros, o conselho, e vamos ter que prestar contas? Quem pecou primeiro? Adão ou Eva? Foi Eva, certo? Mas quem Deus chamou para a conversa primeiro? Foi Adão. Porque Adão tinha responsabilidade sobre a sua esposa. Então vejam, meus irmãos, Abraão recebeu um chamado de Deus para uma caminhada na fé e ele levou a esposa junto. E levou o seu sobrinho, ele não tinha filhos ainda, ele levou o seu sobrinho junto. Você, meu irmão, marido, pai, você tem a responsabilidade espiritual da sua família nas suas mãos. Nas nossas mãos, porque eu me incluo também. Então nós, homens, maridos, devemos orar por nossas esposas, orar com as nossas esposas, ensinar a palavra para elas. Devemos orar com os nossos filhos, ler a Bíblia com os nossos filhos, fazer culto doméstico. Não é porque os cultos presenciais retornaram depois da quarentena que o culto doméstico parou. Você tem que continuar na sua casa, frequentemente, reunindo, parando tudo, desligando televisão, desligando celular, desligando internet. Agora nós vamos cultuar a Deus. E isso parte do homem. O homem, ele tem a responsabilidade espiritual sobre a sua casa. O homem crente, o marido crente, o pai crente, ele é o pastor da casa. Ele é o pastor da casa. Ele que conduz a vida espiritual da sua casa. E ele é um exemplo. Abraão obedeceu. E como exemplo, Sarai e Ló foram com ele. Seja um exemplo na sua casa, homem. Lembra que aqui no versículo 2, o final do versículo 2, o que Deus falou para Abraão? Sê tu uma bênção. Homem, seja uma bênção na sua casa. Seja uma bênção para a sua esposa. Seja uma bênção para os seus filhos. Por todo lugar que você for, seja uma bênção. E uma vez que você é obediente, nós somos obedientes, nós também somos
adoradores. Versículo 7 diz que Deus apareceu a Abraão e lhe fez uma promessa. Ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmãos, se nós somos obedientes, nós adoramos. Lembra, Abraão, ele não havia visto o cumprimento da promessa, mas ele adorou. Ele adorou. 2 Coríntios 5,7 diz o seguinte: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Deus falou para Abraão o seguinte: de ti farei uma grande nação. Como é que ele ia fazer uma grande nação de Abraão? Ele precisava ter filhos. Só que ele já era idoso, ele tinha 75 anos de idade. Sua esposa já era idosa também e era estéril, mas ele creu. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa vida não se baseia naquilo que vemos. A nossa vida não se baseia naquilo que os homens dizem, naquilo que você fala assim: isso dá para fazer, isso é possível. Não. Você tem a sua vida baseada na fé, não naquilo que você vê. Não, minha esposa é estéril, jamais Deus vai cumprir essa promessa. Não, isso não dá, jamais Deus vai cumprir. Não duvide, creia nele, confie nele e por isso o adore. Muitos de nós, meus irmãos, que estamos aqui nesta manhã, adorando a Deus, cultuando a Deus, estamos esperando que Deus cumpra promessas. Não duvide das promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Talvez você esteja esperando pela conversão de algum ente querido, algum parente, um marido, uma esposa, um filho, pai ou mãe. Creia no Senhor. Talvez você esteja esperando uma cura de uma enfermidade. Creia no Senhor. Mas creia não que Ele vai fazer exatamente aquilo que você quer, mas aquilo que Ele prometeu. Talvez Deus não cure a sua enfermidade nem a minha, mas Ele vai te dar um corpo que não vai sentir dor, que não vai ficar doente. Um corpo glorificado na nossa ressurreição. Então sim, Ele vai cumprir as suas promessas. Sim, nós estaremos com Ele, com as suas promessas cumpridas. E finalmente, nós temos no final aqui, na segunda parte do capítulo 12 de Gênesis, a primeira falha de Abraão. Lembra que eu falei, meus irmãos, Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé, mas nenhum daqueles heróis foi perfeito. O verdadeiro herói da história da redenção é Cristo. Esse sim, obedeceu plenamente. Finalmente nós vemos aqui a dúvida de Abraão. Puxa, mas Abraão era o pai, é o nosso pai na fé. Abraão, ele creu. Abraão, ele obedeceu. E logo em seguida, no mesmo capítulo, ele duvidou. Inconstância? Como ele foi inconstante? Mas antes de nós julgarmos Abraão, nós devemos observar pela vida dele que a gente faz a mesma coisa às vezes. Diz o texto, meus irmãos, aqui no versículo 10, que havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então Abraão, ele saiu do norte, de Ur, e ele foi descendo para o sul. Ele armou a sua tenda entre Betel e Ai, e ele estava indo para o Negueb. Negueb é uma região sul de Israel, é uma região muito fértil. Só que havia fome, a lavoura não deu, não tinha alimento. Bom, vamos para o Egito. Abraão falou assim, vamos para o Egito, lá tem comida. Lá a gente vai poder trabalhar e vai poder sustentar a casa. Só que quando ele estava chegando no Egito, ele percebeu uma coisa.
Bom, antes, lembram quem eram os egípcios? A gente viu isso no domingo passado. Os egípcios, eles eram descendentes de Cã, ou seja, eram inimigos de Deus. Eram homens maus. E Abraão olhou para sua esposa, está aqui no versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Ele olhou para sua esposa. Sarai era uma senhora de 65 anos. Era 10 anos mais nova que Abraão. Mas Abraão falou assim: você é linda. Qual esposo não quer ouvir isso do marido? Sei que és mulher de formosa aparência. Formosa, uma mulher bela, não somente bela no seu exterior, mas bela também no seu caráter. E ele falou o seguinte aqui no versículo 12: os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher dele, e me matarão, deixando-me com vida. Vão ver você, bonita do jeito que você é, e vão desejar você para eles. Eles vão me matar. Então vamos fazer um plano. Versículo 13: dize, pois, que és minha irmã, para que te considerem por amor a ti e por tua causa me conservem com vida. Olha o plano de Abraão, a loucura de Abraão. Bom, primeiro, Abraão, disse Deus, de ti farei uma grande nação. Mais para frente ele vai falar: vou te dar um filho. Ele creu, mas aquele duvidou. De onde viria aquele filho? Dele, uai. Como diz o mineiro, dele, uai. Então, Deus daria vida a Abraão até que esse filho nascesse. E quem sabe até depois. Então, Abraão não ia morrer antes da hora. E meu irmão, minha irmã, você não vai morrer antes da hora. Por isso que o crente não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte não é um acaso, mas é o chamado de Deus para estar junto com Ele. Abraão, ele teve medo de morrer. E por causa do medo dele de morrer, ele expôs a esposa. Primeiro ele mentiu, fez com que ela mentisse, e ele expôs a esposa. Olha, antes você ficar com outro homem do que eu morrer. Puxa, ele tinha dado um exemplo tão bonito antes, né? O pastor da casa, cuidando da vida espiritual da sua casa, caminhando com Deus junto com a sua esposa. E agora ele falou: eu não sou sua esposa. Chegando no Egito, vão ver que você é linda, vão desejar você, e se souberem que você é casada comigo, eles vão me matar para ficar com você. Então, nós somos irmãos, fala para todo mundo que nós somos irmãos, que aí eles vão pegar você e eu vou ficar vivo. Que loucura isso. Ele expôs a esposa, duvidando da promessa de Deus. E foi o que aconteceu. Diz o versículo 14, né, Moisés narrando, ele fala que Sarai era uma mulher sobremaneira formosa. Eu aprendi com o meu professor de hebraico no seminário que quando o Antigo Testamento fala que uma mulher era formosa, é que era uma mulher linda. Sara era uma mulher linda, sobremaneira linda. E o que aconteceu? Chegaram no Egito, versículo 15, e os príncipes de Faraó tiveram a atenção chamada. E quando souberam que ela era irmã de Abraão, o que eles fizeram? Não mataram Abraão, do jeito que ele falou, e pelo contrário, deram, versículo 16, muitos bens, ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentos, camelos. Vejam, meus irmãos, às vezes pode acontecer que você tenha bens, mas seja desobediente. E pode acontecer a mesma coisa, você seja uma pessoa obediente, seja uma pessoa pobre. Bens não está relacionado com a sua fidelidade ao Senhor. Não. Existem pessoas que são muito ricas e desobedientes. Existem outros que são muito pobres e são obedientes ao Senhor. Mas aquela riqueza que Abraão conseguiu não era uma riqueza pela sua obediência. Ele duvidou da palavra de Deus, ele expôs Sara, sua esposa, ele colocou em risco a vida dela
Ela seria tomada por outro homem, que foi o que aconteceu. Diz aqui no versículo 15 que ela foi levada para a casa de Faraó. Versículo 19, Faraó fala que ele tomou ela para ser mulher dele. Pela narrativa aqui, meus irmãos, parece, tudo indica que Faraó não se relacionou com ela. Mas ele levou para casa e ele tinha a intenção de se relacionar com ela. Vai ser minha esposa. E quase isso aconteceu. Foi o que Faraó falou: tomei para ser a minha mulher. Só que Deus não deixou que isso acontecesse. Deus, versículo 17, diz que o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por causa da desobediência de Abrão, outras pessoas, terceiros, sofreram. Às vezes, meus irmãos, podemos cair no erro de sermos incrédulos, duvidarmos a palavra de Deus, desobedecermos a palavra de Deus e pessoas vão sofrer por nossa causa. Quando você e eu desobedecemos a Deus, outras pessoas sofrem. Esses terceiros sofreram, a família de Faraó, e quase que Sara também sofreu. Uma mulher casada foi tomada por outro homem. E de alguma forma, Faraó soube que Abrão e Sarai eram marido e mulher, e ele falou assim: vai embora. Sai daqui, eu não quero praga sobre a minha família. Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Só que aqui no Egito ele não foi bênção. Ele trouxe maldição sobre a casa de Faraó. Por quê? Porque ele duvidou da palavra do Senhor. Meus irmãos, o que isso nos ensina? Que Abraão só caminhou com Deus pela graça. Abraão não era o melhor homem do mundo. Longe disso. Abraão não era um homem sem pecado. Muito longe disso. Mas Deus escolheu Abraão para manifestar na vida imperfeita e pecaminosa dele a sua graça. Pela graça de Deus, Abraão foi um daqueles que foi o antepassado do Messias, Jesus Cristo. Se você pegar a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1, na genealogia de Cristo, você vai ver que Cristo vai até Abraão. Então, esse patriarca foi um antepassado para que Jesus viesse a esse mundo. E quando a gente pega Gênesis 1, de 1 a 17, a genealogia de Cristo, você vai ver gente ali terrível. Você vai ver Abraão que mentiu. Você vai ver Raabe que era uma prostituta. Você vai ver Davi, um assassino e adúltero. Gente terrível. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus se tornou um de nós, sem pecado, para sofrer pelos nossos pecados, o servo sofredor. Não havia beleza alguma nele. Os nossos pecados estavam sobre ele. Ao contrário de Sara, que era linda, o nosso Senhor não tinha beleza nenhuma na sua aparência quando ele foi para a cruz. Porque todo o nosso pecado, que é feio, que é horrível, foi colocado nele. Não havia glória na sua aparência, não havia beleza, formosura na sua aparência, só feiura. E a feiura não era dele, a feiura era nossa, eram os nossos pecados feios sobre o nosso Senhor. E se você é crente, e se você desfruta da beleza da fé, porque a fé é algo bonito, né? A vida com Deus é algo bonito, a caminhada com Deus é bonito. Se você desfruta dessas bênçãos, é porque Ele foi feio no seu lugar. Ele tomou a nossa feiura, a feiura do nosso pecado, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, diz Isaías, estava sobre Ele. O castigo sobre os nossos pecados feios estavam sobre Ele. E por isso Ele escolheu gente como Abraão, como eu e você. Gente imperfeita. Gente que uma hora, obediente,
caminhando junto com Deus, sendo bênção em casa, com a família, mas no momento seguinte, incrédulo, expondo a esposa, não sendo bênção, mas trazendo pragas sobre terceiros. A vida nossa é assim, meus irmãos, às vezes a gente desobedece. E quando a gente desobedece, a gente sofre, a nossa família sofre, outras pessoas sofrem. Mas quando isso acontece, a gente tem que correr ao Senhor e pedir perdão, confessar os nossos pecados e continuar a caminhada, porque não depende de nós, depende dEle. Tudo depende dEle. É Ele quem persevera por nós. Que Ele nos abençoe, queridos irmãos, que possamos desfrutar das grandes bênçãos do Senhor, unicamente pela sua graça. Amém.